Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, em 21 de agosto último, a Polícia Federal entregou ao ministro Alexandre de Moraes o relatório final da tentativa de obstrução da justiça e coação, intimidação do STF através de ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos com o apoio do pai dele. Ambos foram indiciados pela Polícia Federal. O inquérito foi enviado para o Supremo Tribunal Federal, que pediu a avaliação da Procuradoria-Geral da República, que a qualquer momento deve fazer, na verdade já fez a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, e não incluiu, inclusive, o Jair Bolsonaro. Seja como for, o STF está para tomar a qualquer momento a decisão sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e também contra Silas Malafaia. Muito bem, o que é que acontece? No relatório final da Polícia Federal, em agosto, dizia a certa altura, mais especificamente na página 59 daquele relatório, que o Eduardo Bolsonaro estava enganando o Donald Trump. É isso mesmo. Ali, isso tinha passado batido, inclusive agora veio à tona. A Polícia Federal havia descoberto, através das investigações que fez, que o Eduardo Bolsonaro tinha contado várias lorotas para o presidente dos Estados Unidos, o que o levou a investir contra o Brasil com bastante fúria, acreditando que o Jair Bolsonaro, que a família Bolsonaro e que a extrema-direita tinham uma força gigantesca e que o outro lado estava desmoralizado, fraco e tomava decisões à revelia da população. E agora tudo isso começou a virar pó. E o que se está avaliando, inclusive na Polícia Federal, é que as manifestações no Brasil, pesquisas e tudo mais, vêm mostrando que não era verdade, que o Eduardo Bolsonaro inventou uma situação inexistente para o presidente dos Estados Unidos, que inclusive começou a sentir efeitos muito fortes da sua intromissão no Brasil, do seu tarifaço, e eis que Donald Trump dá uma guinada, o que está sendo considerado por praticamente todos os analistas mais influentes pelo STF e até pela própria Polícia Federal, é que o Trump ele pode ser golpista, ele pode ser o que ele for, mas ele não é burro, ele sabe que o tarifaço está piorando a economia dos Estados Unidos e que ele fez uma aposta errada no Brasil, porque a possibilidade de o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, a extrema-direita se isolarem no Brasil é cada vez maior. A derrubada da PEC da blindagem e as grandes manifestações que ocorreram no Brasil de forma muito mais concreta que as manifestações artificiais do bolsonarismo, regadas a muito dinheiro, como o próprio Silas Malafaia recentemente disse, não é? Cobraram a ele se faria novas manifestações de apoio a Bolsonaro, e o Malafaia disse: quem paga? Não é barato fazer essas manifestações, não dá para fazer todo dia. Então isso deixa muito claro a organicidade das manifestações, que foram mais do que manifestações apenas de esquerda, foram produto da revolta popular. Tudo isso acendeu o alerta em Donald Trump, que é bastante esperto, e ele já percebendo que a coisa pode mudar muito radicalmente aqui no Brasil, ele já tratou de dar uma rifada nos Bolsonaro, deixá-los meio de canto e tentar se entender com o Brasil, porque esse tarifaço está produzindo efeitos
ruins na economia dos Estados Unidos. O Brasil tem aí um PIB que é 10%, é a 10ª parte do PIB americano, ainda assim é um PIB gigantesco do Brasil, e os Estados Unidos têm muitos e enormes interesses aqui. Quem mais perde com a ruptura das negociações entre Brasil e Estados Unidos são os Estados Unidos, por conta de que eles ganham muito mais dinheiro aqui do que a gente ganha lá. Então, minha amiga, meu amigo, os resultados dessa abertura de olhos, vamos dizer assim, do Donald Trump para a realidade brasileira, já começa a se fazer sentir, e para o bolsonarismo e para o próprio Eduardo Bolsonaro e para o pai dele, para todo o entorno bolsonarista, núcleo duro do bolsonarismo, é um desastre. Vamos assistir às consequências de tudo isso nesta edição. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Primeiro de tudo, isso é indicativo de que o povo perdeu o medo de ir para as ruas. Ponto número 2, um recado de que, independentemente de ter ou não contato com Bolsonaro via redes sociais ou pessoal, o povo segue apoiando, até porque não adianta você encarcerar o líder de um movimento, que esse movimento não vai acabar, ainda mais com um movimento espontâneo, que foi liderado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E além disso também, eu acho que fica muito claro que o maior legado que o Jair Bolsonaro pôde deixar para o Brasil é essa consciência política. O relatório da Polícia Federal aponta que Eduardo Bolsonaro teve intenção de ludibriar o governo dos Estados Unidos para atingir seus objetivos criminosos. Uma das mensagens de Eduardo Bolsonaro para o pai, recuperadas pela Polícia Federal, revela a preocupação dele com a relação estabelecida com o governo de Donald Trump. Eduardo Bolsonaro enviou ao pai uma imagem com a mensagem: torce para a inteligência americana não levar isso aqui ao conhecimento do Trump. Os investigadores não conseguiram recuperar o conteúdo da imagem. No início do relatório, a Polícia Federal explica que diversos arquivos de mídia, como imagens e vídeos, não puderam ser acessados porque o banco de dados do aplicativo de conversa armazenou apenas metadados, como o nome do arquivo. No relatório, a Polícia Federal afirma que os investigados atuaram com consciência e vontade no intuito de convencer autoridades governamentais estrangeiras, induzindo-as em erro para aplicar sanções contra o Estado brasileiro e autoridades nacionais constituídas, de forma a satisfazer interesses pessoais ilícitos, qual seja garantir a impunidade decorrente de uma eventual condenação criminal dos acusados de constituir e integrar uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, afirmou nesta sexta-feira, em um evento aqui em São Paulo, que o presidente Lula, do PT, está caminhando para a 4ª eleição. Com tudo que está acontecendo, e eu digo muito, nós temos pela primeira vez um presidente da República 3 vezes eleito desde a redemocratização do país, já caminhando para a sua 4ª eleição, já em processo de reeleição. A declaração de Mota chama a atenção pelo fato do Republicano estar somando a próxima eleição às outras. Saying this because I must tell you,
I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like, I don't... Bom, como você viu, a Polícia Federal avaliou que o Eduardo Bolsonaro tentou ludibriar o governo dos Estados Unidos, dizendo isso que o Eduardo Bolsonaro aparece falando no início desta edição, que é que os brasileiros estão ao lado do Eduardo Bolsonaro. Os brasileiros é muita gente, né? País de 213 milhões de pessoas, e aquelas manifestações que você viu surpreenderam, segundo a própria Polícia Federal, surpreenderam demais o Donald Trump e o staff dele, o governo dos Estados Unidos. E acabou com a versão do Marco Rubio. Você viu a expressão do rosto do Marco Rubio na imagem da fala de Trump na ONU. Aqui você tem o relatório final da Polícia Federal sobre a tentativa de Bolsonaro e do filho dele, Eduardo Bolsonaro, de intimidar o tribunal, obstruir a justiça, né? Na página 59, você tem as falas, e aqui aquele trecho que o Jornal Nacional citou, perdão, essa não é a página 59, aqui. A última mensagem, constando na conversa entre Eduardo e Jair Bolsonaro, repete uma imagem enviada pelo ex-presidente contendo a seguinte legenda: Trump está avaliando uma série de sanções contra Moraes. Nesse contexto, restou evidenciado que Eduardo Bolsonaro atuou de forma a dirigir, bem como de direcionar as narrativas de interesse aos investigados, determinando o conteúdo, a forma e o tom das postagens a ser realizada. Constata-se que os investigados, portanto, atuaram com consciência e vontade no intuito de convencer as autoridades americanas a fazer o que fizeram com o Brasil. A investigação identificou diálogos entre Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, considerados relevantes para o contexto, e aí aquele trecho em que o Eduardo Bolsonaro diz para o Jair Bolsonaro que ele tem que torcer para que a PF, para que o Trump não descubra o que era. Era basicamente que era mentira esse apoio gigantesco que o Bolsonaro diz ter aqui no Brasil, que não era, é grande o apoio a ele, mas não é um apoio unânime da sociedade brasileira. Pelo contrário, as pesquisas mostram, como você vai ver, que a maioria está contra o Bolsonaro. O aceno de Trump ao Lula foi visto como derrota do grupo do Marco Rubio. Segundo o colunista, o secretário de Estado Marco Rubio, próximo ao bolsonarismo, viu seu grupo perder influência após Trump decidir abrir diálogo com o Brasil e com o Lula, basicamente. A oposição vê Eduardo Bolsonaro incontrolável, ele mergulhou num delírio de poder, ele que já havia errado tantas vezes, alguns meses atrás, ele disse que viria uma delegação dos Estados Unidos aqui no Brasil para sancionar o Alexandre de Moraes, e a delegação veio para discutir questões de crime transnacional com a Polícia Federal, com Itamaraty, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e agora ele continua, quando o Trump efetivamente moveu as sanções contra o Brasil, ele ficou incontrolável, achou que já era o dono do mundo, sócio do Trump no domínio da humanidade, né? E a oposição vê ele prejudicando muito o Bolsonaro e a própria oposição aqui, porque as pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros absoluta odeia Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro é aconselhado, inclusive, a escalar o Flávio para conter as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que estão prejudicando demais o pai dele aqui no Brasil.
E aí sai essa pesquisa IPESP que mostra que o Lula disparou graças ao apoio do Trump ao bolsonarismo, né? O Trump ele queima o filme do bolsonarismo. Lula teve uma aprovação que chegou a 50% e a Câmara uma rejeição de 70%, é gigantesca. Tudo aquilo que os bolsonaristas estão fazendo na Câmara dos Deputados está enojando a população brasileira. Aqui você tem um agregador de pesquisa. Agregador de pesquisa é isso aqui, ó. Ele reúne pesquisa Quest, Datafolha, Atlas Intel, CNT, MDA, Paraná Pesquisas e Futura Inteligência. E nessa média de pesquisas, o Lula tem 47% e o Bolsonaro 41%. O Lula tem 47,7%, quase 48%, a Michele 46%. O Lula tem 46% e o Tarcísio 40%. Agora caiu mais, foi para 35%. E no cenário de segundo turno, o Lula vence todo mundo. 45-36 contra o Ratinho, 46-35 contra o Zema, 47-34 contra o Caiado, e por aí vai. Bom, o Hugo Mota diz que o Lula está caminhando para a quarta vitória, como você vê, isso para dizer o Hugo Mota, porque esse é o homem do Centrão, tá? Esse sujeito é a voz do Centrão, significa que a frente ampla contra o bolsonarismo pode se reeditar no ano que vem. E aí, aí vem a cereja do bolo, né? A aproximação de Trump e Lula pode significar o abandono de Bolsonaro. A análise de Eliane Cantanhede diz o seguinte: a reunião entre Trump e Lula, provavelmente nesta semana, que vai entrar agora, pode resultar numa guinada estonteante, não apenas nas relações entre Estados Unidos e Brasil, mas na própria política interna brasileira. O Trump extrapolou limites para defender Bolsonaro e obteve o efeito oposto. Se a reunião com Lula for minimamente satisfatória, pode significar abandono do Bolsonaro. E aqui o sociólogo Celso Rocha Barros, formado em Harvard, ele analisa que o Trump percebeu que Eduardo e Figueiredo mentiram para ele. Ao contrário do prometido pelos extremistas, Lula só se deu bem, Bolsonaro só se deu mal. A narrativa de que o Brasil seria um barril de pólvora prestes a explodir não resistiu ao confronto com fatos. Trump quer conversar com Lula, não se sabe sob quais condições, mas uma coisa parece clara: já há canais de comunicação que não passam pelo Eduardo e pelo Paulo Figueiredo. E isso aconteceu justamente pelo que a PF disse, né? Então, minha amiga, meu amigo, as coisas começam a entrar nos eixos e o Trump está colhendo frutos muito ruins de ter seguido as instruções do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eu já mostrei várias vezes as maiores pesquisas nos Estados Unidos, dando que a popularidade do Trump cai a cada dia mais, inclusive entre os mais ricos, que estão furiosos com os maus efeitos na economia que as tarifas do Trump, para salvar o Bolsonaro, geraram lá nos Estados Unidos ao sancionar o Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.